Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas a fazer ainda nesse lugar, Senhor. O Senhor tem obras maravilhosas, Senhor, para revelar ainda nesse lugar através da Sua palavra, Senhor. Ah, Pai querido, Pai Santo, eu creio, Senhor, que esse homem de Deus, Pai querido, que o Senhor tem colocado aqui nessa noite, Senhor, para transmitir, Pai querido, a Tua palavra para o nosso ouvido, Senhor. Ah, Pai querido, Pai Santo, se há alguma coisa, Senhor, mudando, Pai querido, que está tampando o nosso ouvido, Pai, para nós não escutar a voz do Senhor, meu Pai. O Senhor arranca, Senhor, agora, Pai. O Senhor arranca, Senhor, a tampa, Pai querido, que está tampando o nosso ouvido, Pai. Arranca, Senhor, a pedra de tropeço, Senhor, para que nós possamos ouvir, Senhor, através da boca do Teu servo, Pai, a Tua voz, Senhor. Que o Senhor tem falado grandes coisas, Senhor, mas grandes coisas que Ele ainda há de fazer nesse lugar. Através desse vaso, o Senhor tem escolhido nessa noite, Pai. Então derrama, Senhor, a Tua glória sobre a vida dele, Pai. Enche, Senhor, agora, Pai querido, para que venha transmitir sobre nós a Tua palavra, Pai. Assim eu oro no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, cumprimento a igreja no Pai do Senhor, amém? Aleluia, louvo a Deus em primeiro plano pela oportunidade que Ele tem nos dado de ser temente ao Senhor e de poder fazer a vontade dEle, amém? Louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos da Igreja Evangélica Família de Deus, dali da cidade de Nova Londrina, que nos acompanha nessa noite. Louvo a Deus pela vida da pastora Lígia, amém? Minha esposa, companheira. Amém, louva a Deus pela vida dos nossos irmãos, louva a Deus pela vida do pastor Mauro, amém, o qual tenho entendido que esse é o tempo de Deus para a nossa vida, amém, louva a Deus pela vida da pastora Marta, amém, glória a Deus, pessoas que sabem o quanto nós amamos, amém, louva a Deus pela vida dos pastores, amém, Evanildo, nosso irmão, pastor Ronan, meu companheiro, presbítero Rogério, amém, enfim, irmãos, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito nesse lugar, amém, os diáconos, diaconisa da casa do Senhor, pastora, missionária, enfim, irmãos, estou muito contente, muito alegre por tudo que Deus tem promovido a nosso favor, amém, e sou grato a Deus por nessa noite ser um condutor da palavra de Deus, quero ser boca de Deus nessa noite, a vida da igreja e um canal de bênção da parte do Senhor na vida dos irmãos, amém? Abra sua Bíblia novamente, amém? Glória a Deus, a qual traz o tema da campanha, Atos. Glória a Deus. Atos capítulo 3, apenas o verso número 6, como já foi lido. Depois nós vamos ler todo o texto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, a igreja acompanha. Atos capítulo 3, verso 6. Diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Volta um pouquinho em Lucas capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 24, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 24, verso de número 13. Diz assim:
E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Eu gostaria que a igreja lesse comigo, versículo número 16, vamos citar todo junto? Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. Amém? Pode se sentar até aí, por enquanto, amém? Nós vamos esboçar nesse corretor do texto. Glória a Deus. Levanta-te. Existe um propósito de Deus para ser cumprido em você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Existe um propósito de Deus, de Cristo, para ser cumprido na minha vida e na sua vida, na vida da igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós fomos convidados para trazer a palavra do Senhor, eu me prendi a esse tema, irmãos, e eu pedi ao Senhor uma palavra, e confesso aos irmãos que o Senhor se calou de momento, e eu fiquei desesperado. Não essa desesperança de que Cristo é o Salvador, é pela responsabilidade, pelo compromisso que nós temos com a palavra de Deus. Todas as vezes que nós pegamos esse microfone, ou você pega esse microfone, nós precisamos entender uma coisa: não falamos para homens, não falamos para mulheres, não falamos para pessoas comuns, falamos para aquele que o Senhor escolheu. Aleluia, glória a Deus. Falamos para aquele, irmãos, cujo tema é que existe uma promessa de Deus na vida de cada um para se cumprir ainda. Aleluia, glória a Deus. E hoje pela manhã, irmãos, eu estava trabalhando e ouvi um hino através da internet, e o Senhor despertou o meu intelectual para que eu possa pregar esse texto. É um texto que eu gosto muito, irmãos, em particular, mas eu nunca havia esboçado, eu nunca havia parado para analisar alguns detalhes a qual o próprio Senhor Jesus está ministrando nesse texto. A Bíblia vai dizer, irmão, conta a história de dois discípulos no caminho de Emaús. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia começa dizendo que eis que no mesmo dia, que dia que foi esse, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Foi o dia da ressurreição de Cristo. Para que nós possamos entender, irmãos, dentro do contexto dessa história, que tem o tema da campanha, aqueles discípulos, irmãos, eram discípulos de Cristo. Talvez não era conhecido como os 12 discípulos, mas a Bíblia diz que eram discípulos de Cristo. A palavra do Senhor diz para mim e para você que os 3 anos e meio aproximadamente que Jesus passeou por essa terra, pisou nesse chão, a Bíblia diz que ele teve vários discípulos. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor nosso Deus deu ao nosso Senhor Jesus o privilégio de escolher algumas pessoas, irmãos, para caminhar do lado dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, Lucas capítulo 24, termina dizendo a história da ressurreição. E naquele mesmo dia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero voltar um pouquinho o texto, irmãos, para que nós possamos entender o propósito da palavra, o propósito a qual o Senhor tem na minha vida e na sua vida nessa noite. Você não veio por acaso neste lugar nessa noite. O Espírito Santo do Senhor, aleluia, incomodou de alguma forma o seu coração. Talvez você, aleluia, recebeu um convite de alguém. Eu quero dizer que talvez esse convite, essa pessoa não pode estar aqui, mas você veio pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque Deus tem um propósito no seu
aqui na terra. A palavra do Senhor diz para mim e para você que no domingo Jesus ele entra em Jerusalém. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer a entrada triunfal de Jerusalém sobre a cidade de Jerusalém, uma cidade da promessa de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o Messias viria, aleluia, sentado num jumento, louvado seja o nome do Senhor, e não poderia ser em outra cidade, senão a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz, irmãos, que na segunda-feira, Jesus ele olha para os campistas, ele olha para algumas atitudes, a sociedade, ou seja, os cambistas, começaram a trocar o sacrifício por moeda, irmãos, e Deus não gostou daquilo. Jesus, quando ele olha aquilo, ele expulsa os cambistas, ele diz que a casa do Senhor, ela foi construída para a honra e glória do nosso Deus. A casa do Senhor é a casa de oração. Você não pode sair da sua casa tentando negociar o seu sacrifício. Já foi falado nessa noite aqui sobre sacrifício. Precisamos entregar tudo. Precisamos entregar tudo. Os cambistas estavam vendendo sacrifício. Os cambistas estavam negociando o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela mesma semana, na terça-feira, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus agora, ele começa a ensinar no templo. Hoje eu fui ler essa passagem, irmão, e o Senhor ministrou meu coração. Deus, Jesus estava celebrando um culto de ensino. Jesus estava ensinando, irmãos, na terça-feira. Por isso que é importante nós não faltar em nenhum culto. Porque você não sabe o que Deus tem reservado para você através da palavra. Talvez esse culto seja o último culto que você está participando. Talvez essa palavra vai ser a última palavra que o seu coração vai receber da parte de Deus. Meu Deus. Mal aquelas pessoas sabiam que aquela terça-feira não veria mais outra terça-feira, irmãos, igual aquela. Jesus estava caminhando para a sua última semana. Aleluia, glória a Deus. E agora já é quarta-feira, igreja. Agora eles estão planejando como prender Jesus. Agora eles estão planejando, aleluia, como vai perseguir Jesus, em que Jesus poderia ser acusado. Aleluia, agora já é quinta-feira. E na quinta-feira Jesus agora reúne os seus discípulos. Aleluia. À mesa. Oh Deus maravilhoso. Prepara o teu coração, igreja. Prepara o teu coração nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Por quê, pastor? Porque há um propósito de Deus a ser cumprido na sua vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus está reunindo seus discípulos à mesa. Era a ceia do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a sexta-feira chegou, igreja. E todos nós sabemos o que aconteceu naquele dia. Jesus é perseguido, Jesus é preso, Jesus é acusado, ele é julgado, ele é condenado à morte. E morte de cruz, diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o nosso Senhor agora está crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas todos nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Jesus ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe qual é o propósito da ressurreição de Cristo? Aleluia, glória a Deus. Para que nós pudéssemos levantar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o propósito da ressurreição de Cristo? Porque há um propósito de Deus a ser cumprido na minha vida e na sua vida.
Mas o propósito de Deus, aleluia, glória a Deus. O homem tinha um plano, mas o propósito de Deus é maior na vida desse jovem. O homem tem um plano na minha vida e na sua vida, mas o propósito de Deus sempre vai ser maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que, eis que naquele mesmo dia, iam 2 dos seus discípulos a uma aldeia que estava de Jerusalém, de 8 a 9 quilômetros. Quando se trata de discípulo, nós podemos entender, igreja, todo discípulo conhecia Jesus. Todo discípulo andava com Jesus. Tinha intimidade com Jesus. Estava embasado na promessa de Jesus. Mas algo aconteceu. A Bíblia diz que 2 deles, eles vão em direção a Emaús. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa do acontecido, eles começam a trocar palavras entre eles mesmos, acerca de tudo que havia acontecido naquela cidade. Porque sempre quando havia uma crucificação, movimentava toda uma região, talvez uma nação. Todos vinham para ver quem era o acusado, quem era o criminoso. E não foi diferente com o nosso Senhor Jesus. E eles conversando e trocando palavras, a Bíblia diz que o próprio Jesus se aproxima. O próprio Jesus se aproxima. E o que me chama a atenção, igreja, Jesus sabia do que eles estavam falando. Jesus sabia do seu sentimento, da sua fuga. Mas olha o que Jesus pergunta para eles. Que palavras são essas? E caminhando, trocais entre vós. Por que estáis tristes? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, que maravilha, Deus de glória. Tem momento da nossa vida, igreja, tem momento na vida do crente que nós não podemos tentar entender porque é que muitas vezes não acontece da forma que Deus nos prometeu. Meu Pai, olha aí, papai. Eles estavam embasados numa promessa. Aleluia, glória a Deus. E por causa de toda a confusão, por causa de toda aquela agressão física, psicológica, aleluia, afinal de contas, era o seu mestre que se foi crucificado, afinal de contas, era aquele que pregou a palavra, afinal de contas, tudo que havia acontecido, aconteceu sobre aquele que fez paralítico andar, fez cego enxergar. Meu Deus. E nós olhamos na vida do nosso irmão. Deus está fazendo um milagre. Deus abre porta. Deus cura. Aleluia. Quando nós olhamos para nós, parece que não está acontecendo. E nos arriscamos voltar para trás. Aleluia, glória a Deus. E por que estás triste? E eles respondem. Como assim? Nos perguntam o que aconteceu. Tu sendo peregrino nessa região, não sabe do acontecimento? Tem momento, igreja, nós vamos lá naquele quartinho que a irmã citou aqui, e o Senhor nos pergunta: por que estás triste?
abatido. E muitas vezes, irmãos, nós queremos responder: não vê a nossa tristeza, não vê? Tanta perseguição, tanta afronta. E as promessas do Senhor. Glória a Deus. Mas tu, sendo peregrino, nos pergunta o que aconteceu? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus de maravilha. Glória a Deus. Jesus, sabendo o que havia no coração deles, Jesus faz outra pergunta. Quais? Acerca de Jesus o Cristo, o Nazareno. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus de maravilha, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Oh Deus de maravilha, o que Deus requer de nós, de igreja, ao invés de cobrar, de declarar que Ele é o Rei, que Ele é poderoso, que apesar das nossas lutas, Deus é Deus e Ele continua sendo Deus. E que não importa, igreja, não importa o que nós estamos passando, o importante é que nós possamos entender, como já foi falado aqui, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E que esse propósito precisa ser cumprido. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Com os príncipes, os principais sacerdotes, os nossos príncipes me entregaram a condenação de morte e cruz, e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, e nós esperávamos que fosse Ele que era o remidor de Israel. Glória a Deus. Os discípulos, irmãos, viram Jesus curar cego, da vista ao cego. Os discípulos viram Jesus transformar água no vinho. Viram Jesus fazer milagre apenas com uma palavra. Glória a Deus. E agora já não tem mais. Agora a esperança se foi. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus maravilhoso. A palavra do Senhor diz, irmãos, que a angústia, ela nos cega espiritualmente. A angústia nos cega espiritualmente. Nos faz enxergar aquilo que não é proveniente de Deus. E ela nos cega espiritualmente.
tivesse escamas nos seus olhos, uma venda nos seus olhos, a ponto de não reconhecer que o próprio Jesus estava caminhando com eles. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você, igreja, no momento mais difícil da sua vida, Deus nunca se apartou de ti. Eu quero dizer para você que no momento de duas provações, é o momento que Deus mais está próximo de você. Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias, glórias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus de maravilha, não desista da tua caminhada. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus não fala comigo, Deus está em silêncio. Deus manda dizer para alguém nessa noite: o silêncio de Deus não significa que Deus não está lembrando de ti. Mas Ele está trabalhando, Ele está trabalhando a seu favor. Aleluia, glória a Deus. Há para todas as coisas um tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu quero dizer aqui, irmãos, nosso irmão Cícero, ele testemunhou esse dia na nossa igreja. Eu quero falar algo para a igreja, em nome de Jesus. Aleluia, o homem tinha um plano de abrir o crânio, a cabeça do nosso irmão Cícero, mas o projeto de Deus era outro. Aleluia, glória a Deus. O homem tinha plano de abrir a cabeça do nosso irmão, mas Deus tinha um propósito. Esse propósito precisava ser cumprido na vida dele. Aleluia, glória a Deus. Nosso irmão sofreu um AVC. Aleluia, glória a Deus. Ele teve que esperar para fazer a cirurgia. E ele nos disse que o período que ele esperou para fazer a cirurgia, ele estava consciente. Ele sabia que se ele fosse passar pela mão dos homens, ele ia vegetar, igreja. Mas foi o tempo necessário para Deus fazer um milagre na vida do nosso irmão. Porque havia um projeto, havia um propósito de Deus para ser cumprido na vida do nosso irmão. Nós acompanhamos a aflição da nossa irmã. Nós acompanhamos quantas vezes Deus nos fez lembrar para orar pela vida do Thales. Nós não entendíamos o que o Thales tinha. Nem a medicina sabia, mas Deus tinha um propósito para cumprir na vida desse jovem. Aleluia, glória a Deus. Deus manda te dizer, irmão, através da vida desse jovem, a sua família vai ser ganha para Cristo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles discípulos não entendiam o projeto de Deus na vida deles ainda. Era acostumado a andar com o mestre, pastor. Mas agora o mestre se foi. A promessa era voltar. Mas a angústia o cegou espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A ordem de Cristo era: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O poder aqui é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós perdemos a direção, igreja. Sem o Espírito Santo de Deus, não entendemos o propósito da palavra de Deus. E os discípulos estão indo do lado contrário. Estão se distanciando de Jerusalém. Eu quero dizer algo para a igreja em nome de Jesus. Aleluia, porque Jerusalém, aleluia, era a cidade da promessa. Jerusalém era onde ficava a bênção do Senhor, a prosperidade, a presença de Deus. Eu quero dizer para a igreja: quanto mais você se distanciar da presença de Deus, mais cego espiritualmente você vai ficar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus de maravilha. Aleluia.
Chegamos no versículo 28, igreja. A Bíblia diz assim, no capítulo 24: E chegaram à aldeia para onde iam. E ele, Jesus, fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu. Glória a Deus. Sabe o que Deus manda dizer, irmãos, para a igreja? Deus não vai deixar você pelo meio do caminho. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que Ele faz isso? Por causa da promessa dele, já. Porque Ele te prometeu um dia. Porque Ele te prometeu um dia, Ele não vai deixar você. Ele vai com você até o final. Deus manda te dizer: eu quero o teu coração. Ele está no controle da situação. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele tem o alimento necessário para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus não abandona os seus. Ele vai contigo até o final. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus conhecia os seus discípulos. Ele conhece aqueles que o servem. A Bíblia diz que Ele sabe aquele que ama os seus mandamentos. Ele sabe daquele que ama os seus mandamentos e as conhece. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que então, e aconteceu que ele, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu. Irmãos, era de costume judaico, fazia parte da cultura, servir pão. Olha só, irmãos, era de costume, era da cultura judaica, servir pão aos convidados. Então, irmãos, aqui, até aqui está tudo certo. Mas não era qualquer um que participava. Não era qualquer um que podia participar. Louvado seja o nome do Senhor. E a chave de tudo isso, irmãos, está aqui, ó, versículo 31. Eu vou ler o 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, ele abençoou e partiu e deu. 31. Abriram-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Quando Jesus pega o pão e parte, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. O pão fala da palavra. O pão fala de alimento. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando eles vê Jesus partindo o pão, a Bíblia diz que aquela escama caiu sobre o seu rosto. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Porque partir o pão, irmãos, qualquer um, aleluia, em termos, qualquer um poderia partir, mas da forma que Deus fazia, só para quem era íntimo dele. Aleluia, glória a Deus. Só para quem é íntimo de Deus, só para quem tem intimidade,
só para quem passa alguns momentos de joelho naquele cantinho. Aleluia, glória a Deus. Porque sabemos que alimento tem em qualquer lugar, pão tem em qualquer lugar. Aleluia. A diferença é quem está partindo o pão, igreja. Quem está partilhando esse pão na minha vida e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, o próprio Senhor Jesus desapareceu e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nós falava e quando nos abriu a Escritura? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus pode te levar para o caminho certo. Só Jesus pode te levar no ponto a qual Ele quer te mostrar a tua glória, a tua majestade, o teu poder, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz: quando eles abrem os olhos espirituais, eles percebem que não poderia ter saído de Jerusalém. Eles não poderiam ter saído da onde o mestre havia dito ficar em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, igreja, as coisas não estão dando certo na nossa vida. Nós já não queremos mais ir para a casa do Senhor, não queremos mais louvar, não queremos mais pregar. Aleluia, glória a Deus. E Deus está dizendo nessa noite: tudo tem um propósito da parte do Senhor, que precisa ser cumprido na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glórias, aleluias. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Oh Deus maravilhoso. E a palavra do Senhor diz que na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Oh Deus de maravilha. Levante-se. Existe um propósito de Deus para ser cumprido em você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te escolheu com o maior carinho, como Ele escolheu os discípulos. Jesus separou você para uma boa obra. Por isso que há essa perseguição. Por isso que sobrevém lutas, tentando te desafiar a tua fé, igreja. Aleluia, glória a Deus. Mas o mesmo Cristo que ressuscitou, o mesmo Cristo que acompanhou aqueles discípulos até o final, que não abandonou, é o mesmo Cristo que está nessa noite, segundo dia da campanha, e Ele está te dizendo: levanta-te. Aleluia, glória a Deus. Eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aquilo que está projetado para a sua vida, Ele vai fazer. Mas você precisa voltar. Deus está dizendo: você precisa voltar para Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus de maravilha. Os discípulos estavam tentando voltar para a sua natureza antiga, irmãos. Seus afazeres, fazer aquilo que eles faziam antes. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você: Deus conhece o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Se você entender essa palavra, irmãos, que ainda existe um propósito de Deus para ser cumprido na sua vida, você não vai parar. Você não vai parar. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai parar.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos do chamado de Pedro. Pedro passou por altos e baixos do seu ministério. Eu me lembro que teve um momento que, na mesma proporção que ele largou as redes, largou tudo para seguir Jesus, a Bíblia diz que ele diz: vou pescar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido aos discípulos, mas ele resolve voltar às atividades dele antigas. Eu estava vendo o texto hoje, irmãos. A Bíblia diz que quando ele declara que ele ia voltar a fazer o que ele fazia, aqueles que estavam ao seu redor falaram: vamos também. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você parar, seu filho vai parar. Se você parar, seu marido vai parar. Se você parar, sua mulher vai parar, sua esposa vai parar, sua casa vai parar. O que eu faço, pastor? Não pare. Não pare. Jesus está caminhando contigo. Não desista do seu ministério, não desista da sua família. Em nome de Jesus, permaneça na presença do Mestre. Aleluia, glória a Deus. Ele está do teu lado, Ele sempre esteve do teu lado, Ele vai permanecer do teu lado. Aleluia, glória a Deus, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe de onde você foi tirado. Aleluia, glória a Deus. Ele pagou um alto preço pela tua vida, pela tua alma. Então não pare. Não pare. O diabo, o inimigo da nossa alma, sempre vai levantar projeto, sempre vai levantar, aleluia, tudo aquilo para nos destruir, mas Deus tem um propósito na nossa vida. Esse propósito é para a salvação da nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus de maravilha. Jesus chega a chamar os discípulos de mestres. Aleluia, glória a Deus. Ele sabia quem era Cristo, ele sabia da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso entender que eu estou pregando para crente nessa noite. Eu estou pregando para quem sabe, conhece e sabe do que Deus está falando, conhece os projetos de Deus na sua vida. Deixa de ser menino. Deus tem um alimento sólido na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ainda existe, irmãos, um projeto na tua casa. Ainda existe um projeto, um propósito na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus?